Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais um exercício de Química. O exercício de hoje é um exercício da Universidade Estadual do Rio de Janeiro sobre concentração de solução. Os pré-requisitos necessários para resolvermos essa questão é transformação, massa, mol. Então, vamos lá para a questão. A questão é a seguinte: os intervalos de tempo entre as doses dos medicamentos são calculados para garantir que a concentração plasmática do princípio ativo seja mantida entre um valor mínimo eficaz e um outro valor máximo seguro. Para um certo medicamento, o princípio ativo apresenta massa molar de 200 gramas e sua concentração plasmática reduz a metade a cada 8 horas. Então, o tempo de meia-vida dessa substância é de 8 horas. A cada 8 horas, a massa cai pela metade, tá certo? É o tempo de meia-vida. O valor mínimo eficaz da concentração plasmática é igual a 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro e seu valor máximo seguro é de 9,5 vezes 10 a menos 5 mol por litro. A concentração plasmática máxima atingida imediatamente após a ingestão da primeira dose é igual a 16 miligramas por litro. Nessas condições, o intervalo de tempo real em horas entre a ingestão da primeira e da segunda dose é de... Então, ele está dando para nós a concentração mínima que a gente deve ter no sangue desse medicamento e a concentração máxima que a gente deve ter no sangue desse medicamento para que ele faça efeito no nosso organismo. Tá? Então, ela não pode ser muito alta, você tem um valor máximo, ela não pode estourar esse valor, senão acaba prejudicando em vez de melhorar. E você tem uma concentração mínima onde abaixo desse valor você não está tendo efeito nenhum no organismo. Tá? Então aqui esse exercício ele é interessante porque ele mostra como é calculado quando o médico fala você tem que tomar de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas, de 6 em 6 horas, é baseado nesse princípio. Eles sabem o tempo de meia-vida daquele medicamento e aí eles indicam de quanto em quanto tempo você deve estar tomando aquele medicamento. Não pode chegar no mínimo e não pode estourar o máximo, tá certo? E ele fala também que logo que você tomou a primeira dose, a concentração no organismo dela é de 16 miligramas por litro. Então ele te dá, acabei de ingerir. Aí eles foram lá, fizeram uma amostra do sangue e viram que tinha essa concentração. E aí eles sabem o que vai acontecendo com o tempo, até você chegar no valor mínimo permitido, que é o que ajuda o medicamento a ser eficaz. Vamos lá começar a resolver o exercício. O que nós temos aqui? Vamos começar por onde? Quando eu fiz da primeira vez esse exercício, eu fiz de uma outra forma. Eu vou fazer de uma forma que eu acho que é mais fácil, porque acaba fazendo menos conta, tá certo? Então, aqui a concentração está em miligramas e as concentrações aqui do enunciado, a concentração máxima e a concentração mínima no organismo, elas estão em mol, e quanto que aqui está em miligramas. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, como ele deu a massa molar da substância, nós podemos transformar pela massa molar, nós podemos transformar essa concentração comum, que é a concentração em massa, para a concentração em mol. Por isso que foi nos dado a massa molar da substância. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente sabe que sempre 1 mol está relacionado com a massa molar da substância. Então, como nós queremos transformar para mol, usando a análise dimensional, nós vamos deixar o mol em cima. Então, vai ficar 1 mol está para 200 gramas, que é a massa molar. E 16, né? 16 aqui está em miligramas e aqui está em gramas. Eu poderia pegar 0,016 gramas, transformei miligrama para grama, ou muito mais fácil você deixar 16, como é mili vai ser sempre 10 a menos 3, independente da grandeza. Então, 16 vezes 10 a menos 3 gramas, tá certo? E aí, a continha fica a seguinte, nós vamos ter aqui
16, posso simplificar com esse 2. 16 dividido por 2 vai dar 8 e aqui vai dar 1. Aí, tem esses dois zeros aqui, esses dois zeros sobraram. Esses dois zeros, isso daqui seria 2 vezes 10 a segunda. Eu mando esses dois zeros para cima, fica 10 a menos 2. E aí isso aqui daria 8 vezes 10 a menos 5, o quê? Mol por litro, certo? Então, essa daqui é a concentração. Após você ingerir o medicamento, ele deu essa concentração de 16 miligramas por litro, que, transformada em mol, para nós podermos fazer essa comparação, isso daqui me dá 8 vezes 10 a menos 5 mol por litro, tá certo? Que é o que a gente vai ver aqui, ó. Então, 1 mol tá para massa molar, e aí vou multiplicar pelo 16 vezes 10 a menos 3 gramas, aqui seria por litro, né? Por 1 litro. E aí, nós vamos ter aqui a concentração por litro, tá certo? E aí, o que a gente vai fazer? A gente fez aquela simplificação, chegamos nessa concentração. Percebam que essa concentração, ela está abaixo do valor máximo seguro. Muito bem, ela não podia estar acima desse valor máximo, ela está abaixo, perfeito. Tá? E aí, ele dá uma informação importante, né? Ele quer saber a concentração. Então, chegamos nessa concentração de 8 vezes 10 a menos 5 mol por litro. E aí, o que ele diz em seguida? Né? Ele diz que ele quer saber em quanto tempo eu devo tomar aí esse medicamento. E aí nós sabemos que o tempo de meia-vida é de 8 horas. Então, passado 8 horas, essa concentração ela vai cair pela metade. Então, não preciso mais fazer conta, eu só vou usando a lógica aqui. Se nós achamos aqui 8 vezes 10 a menos 5, passado 8 horas, essa concentração vai ser 4 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Certo? O que é mol por litro? Então, essa concentração caiu pela metade em um intervalo de tempo de quanto? De 8 horas. Depois, eu tenho que chegar até a concentração mínima. Depois disso, ele deixa de ser eficaz. O tempo, depois de mais 8 horas, passado esse tempo esse limite mínimo, não é mais eficaz. Tá certo? Então, passou mais 8 horas, a concentração vai cair pela metade. Ainda está dentro da faixa que é benéfica para o organismo. Então, 2 vezes 10 a menos 5 foram mais 8 horas. Então, até agora, no total, são 16 horas. Dá para decair mais uma vez ainda e ficar dentro do valor mínimo. Então, ele vai decair mais uma vez, mais 8 horas. E aqui, metade de 2 vai dar 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro. E aqui foram mais 8 horas. Então, no total, ele decaiu quanto em tempo? Ele precisou 24 horas para você chegar nesse valor mínimo, tá certo? Então, a pergunta do exercício é: quanto tempo demora? Demora 24 horas. Se ele decair mais 8 horas, ele vai para 5 vezes 10 a menos 6. E aí ele deixa de estar dentro da faixa aí de segurança, que é onde o medicamento acaba sendo eficaz, tá certo? Então, voltando aqui, ó, nessas condições, o intervalo de tempo real em horas entre a ingestão da primeira e da segunda dose é de 24 horas. Certo? 12 horas não é, 6 horas não é, 3 horas não é. Tá certo? Então, o tempo é 24 horas. Então, você tomou, a concentração é essa daqui, nós transformamos para mol, para fazer essa comparação, e aí nós chegamos em 3 decaimentos, de 8
de 8 horas, tá certo? E aí, 8 vezes 3 me dá esses 24. Então, confirmando aqui, pelo gabarito da UERJ, essa alternativa A mesmo, 24 horas. Então é uma questão que eu achei interessante pelo fato de ela mostrar como é calculado o tempo que você deve tomar determinado medicamento. Os médicos, eles têm o conhecimento do tempo de meia-vida e aí eles conseguem fazer esse tipo de cálculo para saber de quanto em quanto tempo deve ser tomado o medicamento. Tá? Se você pega a bula do remédio, geralmente vem lá, tomar de tanto em tanto tempo, tá? De tanto em tantas horas, ou de tantos em tantos intervalos de tempo. Por quê? Porque a empresa já sabe qual que é a concentração que vai ficar no plasma sanguíneo quando você tomou e ela sabe qual que é a faixa em que o medicamento consegue fazer efeito a partir daquele momento, daquele intervalo de tempo. Como ela está muito baixa, ela não consegue mais ter efeito no organismo, tá certo? Então, por isso que eu procurei trazer esse exercício para o canal, porque é um exercício interessante, tá? Então, esse era o exercício que a gente vai resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!